Porque tem gente que vai ouvir e fala assim, não, não é nada a ver de uma espiritualidade, não tem nada a ver de ser espiritual, eu não sou, isso é coisa de cristão, isso é coisa de evangélico, isso... Mas vamos pensar se quem tem razão aqui. E aí, pessoal, mais um Marta Sincera Cast. E hoje, gente, com um convidado mega blaster especial que faz tempo que eu tô falando pro meu time. Vou trazer o meu pastor aqui, porque eu amo esse pastor, conheci esse pastor em 2021 e tô na igreja dele e tem sido uma bênção na minha vida, na vida da minha família. E como ele é uma pessoa que fala muito sobre negócios, dá dica financeira, dá dica sobre negócio, falei assim, por que não trazer ele aqui para abençoar os meus clientes, para abençoar os meus telespectadores que assistem aqui diariamente o nosso podcast, que está sempre com a gente, Pastor Klaus. Pastor Klaus, primeiro eu quero te agradecer. Eu sei que seu tempo é super corrido. É um prazer estar aqui com o pastor. Obrigada. E vai ser muito bom, porque o pastor é um pastor, não é puxando o saco, gente, mas é um pastor muito inteligente, é um pastor que manja muito da palavra de Deus e sabe ter equilíbrio nas coisas. Então, desde 2021, conhecendo ele e vendo ele ministrar a palavra, abençoa muito a nossa vida. E eu quero que ele abençoe a vida de vocês, porque nós vamos falar hoje sobre negócios e espiritualidade, né? Será que tem uma coisa a ver com a outra? Será que se encaixa? Será que não? Mas primeiro, pastor, conta quem é o Pastor Klaus para o pessoal que não te conhece te conhecer. Primeiro, obrigado, Marta, por estar me convidando. Eu sei que é um podcast onde você tem investido na vida de vários clientes, várias pessoas, principalmente os contadores que trabalham aqui, que querem realmente desenvolver os seus negócios. Isso é um trabalho muito bonito que você está cedendo do seu conhecimento para eles. Parabéns pela iniciativa. Obrigada. Parabéns por você estar contribuindo generosamente para eles se desenvolverem. Bênção mesmo. Fico amém, feliz. Amém. Primeiro eu quero fazer uma pergunta. Por que Marta Sincera? Porque, pastor, foi o seguinte... Eu sempre fui sincericida. Fui. Eu imaginei. Fui. Hoje eu não sou mais essa sincericida, porque eu já arrumei muito problema com isso, né? Sim. E aí um dia eu tava com o meu time e o pessoal falou assim, Marta, a Thaísa falou assim, por que você não coloca o Marta Sincera? Faz um quadro Marta Sincera responde. Aí eu falei assim, boa ideia, focado nos negócios, né? Aí a gente começou no TikTok com Marta Sincera Responde. E estourou no TikTok isso. Aí, pessoal, agora vamos fazer um Marta Sincera Cast, só que você tem que trazer pessoas, onde você vai fazer perguntas que vai deixar as pessoas enroscadas. É nisso que eu tô... entendi. Que as pessoas vão ter que ser sinceras, não pode ser mentirosa, mas tem que ser aquelas perguntas que vai dar aquela apertadinha, né? Mas fique em paz. Por isso, porque eu sempre fui essa Marta Sincera. Melhorei, tá, pastor? Depois de muita palavra, porque, que nem o pastor fala, a gente não pode ser sincericida. A pessoa fala a verdade. Era aquela que falava a verdade e magoava as pessoas. Hoje eu não sou mais isso, hoje eu tenho equilíbrio. Muito bom. Mas por isso. Bom, eu sou pastor de uma igreja há 30 anos, a Igreja Evangélica Quírios, aqui na Lapa, né? Perto aqui do teu escritório. Comecei minha carreira profissional como office boy de um presidente de um banco. Então ali teve uma experiência, parece bobagem, né, ser office boy de um presidente de um banco, mas teve uma experiência muito grande, assim, de vir de uma família muito pobre, muito humilde, e ver um padrão de um presidente de um banco, né, associado ao Citibank, e receber muitas vezes presidentes de outros bancos e ter que servi-los, ter que atendê-los, cuidar dos motoristas, dos carros. Isso foi uma experiência muito interessante que me trouxe uma visão financeira, uma mudança, né, na minha vida financeira. Depois comecei a minha carreira trabalhando dentro desse banco, eu fui levado para uma área de serviços gerais e lá eu tinha que cuidar de reformas. E é interessante isso, né, porque todos esses trabalhos que eu tive, depois trabalhei na tesouraria de uma empresa, de uma farmácia, né, fui tesoureiro da Botica Alveado do Ouro. Depois trabalhei na Hudson Petróleo, foi tudo empresas na área financeira. Aí já estava já sedimentado na área financeira, assessorava um diretor da Hudson, né? Não do posto, mas da empresa de petróleo mesmo. Né? E ali fui aprendendo a lidar com recursos, finanças, administração, mas eu tinha um problema, porque eu era formado em teologia, não em economia. E eu tinha que trabalhar com os economistas, os administradores,
mas a minha formação era teológica, porque minha grande paixão era ser pastor, né? E Deus foi me levando até eu conseguir começar o ministério, trabalhar na obra e fazer essa transição de carreira, mudar da empresa, porque depois eu comecei a trabalhar no Empório, que foi meu último trabalho, assim, secular, onde nesse Empório eu entrei como funcionário e acabei como sócio do Empório, também cuidando da parte financeira. E aí eu tive que fazer uma renúncia para poder trabalhar naquilo que Deus tinha colocado no meu coração, que eu fiz isso com 30 e 32 anos de idade, mais ou menos, e hoje trabalho no ministério há 30 anos já, né, como pastor de uma igreja. Bacana, pastor. Muito legal. E eu vi nessa sua história, né? A gente sempre está ali no culto, o pastor sempre dá exemplos do dia a dia que o pastor tinha em relação à vida empresarial, à vida de trabalho. Pastor, eu tenho muito cliente cristão, tenho muito cliente que não é cristão também. Olhando hoje para trás, o pastor olha para trás e fala assim, você tem um chamado, um propósito como pastor. Então, a gente tem vários empresários que tá assistindo a gente, a maioria, 99% é empresário. Quando essa pessoa olha para a vida dela espiritual, porque eu sempre falo que é impossível a gente ter vidas diferentes. Não existe a Marta empresarial, não existe a Marta espiritual, não existe a Marta mãe, existe a Marta, uma única pessoa. Essa pessoa que está do outro lado, assistindo a gente, que é um empresário, como que ele faz para de fato descobrir o seu real propósito, para de fato falar assim, como que eu concilio essa minha vida espiritual com a minha vida profissional, com a minha vida familiar? Existe um segredo? Existe um equilíbrio? Como assim, o pastor renunciou. Foi difícil essa renúncia? Não foi difícil? Como que foi isso para o pastor? E para quem está assistindo a gente, essa pessoa que está do outro lado ali, tendo toda essa confusão dentro do coração dela, como que é? Muito interessante a pergunta. Vou tentar entender tudo o que a gente está pensando. Primeiro, eu acredito que, dependendo do trabalho que você tem, por exemplo, você definiu um grupo de pessoas aqui que você atende, né? Sim. Então, você atende contadores e agora está atendendo advogados na questão do desenvolvimento do marketing dessas empresas. Por que você fez isso? Essa é a grande pergunta, né? Porque eu precisava nichar. A gente no marketing descobre Que tem que nichar. Tem que nichar. Ok. Vamos tentar trazer isso de uma outra forma também. Quando você olha para esse grupo que você nichou, que é interessante, que a gente tem que fazer isso, às vezes tem que olhar e realmente focar, você quer fazer o que com esse grupo? O que você gostaria que essa empresa que está agregando a você nessa empresa hoje fosse desenvolvida? Como é que você gostaria que eles estivessem? Que eles crescem, assim, o marketing proporciona crescimento. Então, o que a gente quer é que os nossos clientes, os contadores, cresçam. Pronto, fizemos o seu propósito. Percebe? Você nichou, você colocou quem você quer ajudar, que tipo de coisa que você quer fazer, mas você colocou um objetivo que é trazer o crescimento. Esse crescimento pode estar relacionado apenas à visibilidade, pode estar relacionado a resultados práticos financeiros. Talvez isso não dependa de você, você pode dar visibilidade para eles, mas não pode dar crescimento prático, isso depende deles, mas você tem um propósito para fazer. Eu acredito que cada empresa, cada grupo, ela tem que, inclusive igrejas, né? Porque o meu segmento é igreja. A gente tem que entender o propósito que Deus nos criou dentro daquele segmento. Muitos pastores chegam para mim e falam assim, eu sou pastor. Eu pergunto, pastor do quê? Né? O que Deus te chamou para fazer? Qual que é o propósito que essa empresa tem? Então, por exemplo, às vezes é difícil para um contador, na minha forma de pensar, às vezes nichar, né? Porque ele vai recebendo os clientes por meio de relacionamentos, por meio de grupos que chegam, né? Às vezes no trabalho, um colega indica para o outro, uma pessoa fala do contador, então é mais complicado. Mas dentro desse grupo que ele está atendendo, qual é o propósito que ele quer levar para esse grupo? O que ele gostaria de trazer de história para essas pessoas, né? Desse propósito de vida? Então, de repente, ele vai falar, meu propósito é criar empresas saudáveis, empresas seguras, empresas organizadas, empresa com uma resposta atualizada de todos os seus dados imediatos. Ele conseguiu criar um propósito para aquilo que ele está fazendo. Geralmente, é isso que está a questão, né? Geralmente, esse propósito está dentro da essência dele. Por exemplo, se eu não sou uma pessoa organizada, eu não vou conseguir criar um propósito organizado. Não vai nascer dentro de mim isso. Não está dentro de mim. Mas se eu sou uma pessoa que ama o crescimento, e você é uma pessoa que dá para ver que você ama crescimento, então não dá para dizer que é só um marketing. Isso é a sua essência, isso é quem você é, está dentro de você. Aí eu tenho 3 coisas que eu acho que é importante a gente olhar. Primeiro, olhar para dentro. Né? Onde está o propósito? Está dentro. Mas
Eu posso ser uma faxineira, mas eu tenho um propósito. Eu posso ser um borracheiro, mas eu tenho um propósito. Eu costumo contar uma história de um rapaz, não sei se você já ouviu falar isso na igreja, mas um rapaz que teve uma borracharia. O pai dele é borracheiro e tem 2 filhos. E os 2 filhos vão herdar a borracharia. Um olha e fala assim, sofre um acidente na estrada e fala, a gente precisa de mais borracharias nas estradas porque é perigoso. Então ele coloca um propósito de ajudar pessoas para não sofrer acidentes. Ele então cria a borracharia e coloca do lado dele uma empresa para um lugar para descanso, para dormir, põe uma lanchonete do lado, porque o propósito dele agregou valor, né? Ele pensou na segurança, ele passou por aquilo. Mas onde estava isso? Estava dentro do coração dele. O outro falou, não, eu ganhei minha borracharia, meu pai me ensinou a ser borracheiro, eu sou um bom borracheiro, e eu estou aqui ganhando meu dinheiro. Os 2 fazem a mesma coisa. Os dois poderiam ganhar a mesma coisa. Mas a diferença é que um encontrou um propósito mais elevado para fazer aquilo que herdou do seu pai. Então, eu acho que a gente tem que procurar esse propósito dentro da gente. Então, o que arde teu coração? O que teu coração queima? O que você gostaria que as pessoas desenvolvessem? Então, no caso que eu usei da borracharia, um deles queria segurança, porque passou por um acidente, ficou com o pneu furado, teve que dormir na estrada a noite toda. Então, aquilo foi criando um propósito para a vida dele. Ele falou, pô, pera um pouquinho, eu preciso ajudar. Aí ele cria a borracharia, abre várias franquias, ele expande isso no mercado, ele fala, não é só nessa estrada, procura as estradas mais perigosas, ele vai olhar onde que fura mais pneu, porque ele está vivendo debaixo do propósito dele. O outro vai ser mesma coisa, mas não vai ter o mesmo efeito, nem a mesma condição. Os 2 são borracheiros. A diferença é que um tem uma visão, um sonho, um propósito e uma missão para cumprir. E o outro somente quer consertar pneu. Entendi. E como que ele, nesse propósito, tá bem claro. Gente, ó, se você até agora não sabia como você descobriu esse propósito, pronto, já tá aí. Tá bem claro como você descobre isso. Mas como que ele liga isso à vida espiritual? Tem como ele ligar isso à vida espiritual? Porque uma coisa independente, se a pessoa acredita ou não, nós somos eternos. Então, por incrível que pareça, pastor, eu descobri sábado que nós somos espírito, alma e corpo. Eu achava que era corpo, espírito e alma. E é espírito, alma e corpo. É um espírito vivente, né? É isso. Então, assim, é o espírito vivente. E como que a gente consegue, por muito tempo, eu me senti culpada pelo fato de trabalhar muito e não conseguir dar valor à obra de Deus, aquela coisa que fica enraizada. Como que ele pega esse propósito e ele aplica isso na vida espiritual dele? Como que ele vai... Como isso que eu faço hoje, ajudando os nossos clientes, estando no dia a dia aqui, estratégia de marketing, como ele, como contador, ele está ali no dia a dia, como que ele liga isso à vida espiritual e consegue agradar a Deus? Interessante. Bom, vamos primeiro tentar entender o que é esse ser espiritual que a gente é, né? Eu gosto de uma frase do Frei Leonardo Boff, que ele falava o seguinte, nós somos seres de transcendência. Eu acho muito bonito isso. Tem um livro dele que chamava Transcendência, ele tentava explicar para nós que todo ser humano foi criado como algo a mais, um desejo a mais. Então vamos ver se ele tem razão, vamos pensar na prática, porque tem gente que vai ouvir e fala assim, não, mas não é nada a ver de uma espiritualidade, não tem nada a ver de ser espiritual, eu não sou, isso é coisa de cristão, isso é coisa de evangélico, sei lá. Mas vamos pensar quem tem razão aqui. Se nós não somos seres espirituais, por que existe tanta religião no mundo? Não faz muito sentido. Eu lembro que eu estava um dia lá em Israel e passamos numa grande igreja, uma mesquita enorme, mas não era uma mesquita, era uma igreja. E eu não me lembro agora, infelizmente, o nome dessa igreja, mas eu achei muito interessante porque é da onde surge a calça saruel. Sabe a calça saruel? Sim. É dessa igreja. Que interessante. Mas por que a calça saruel surge? Porque eles acreditam que vai vir um rei, né, que vai nascer de um homem e que esse bebê vai cair. Então, os homens têm que usar calça saruel. Você vai entender onde eu quero chegar. Porque eles acreditam que um homem vai ter um filho e esse filho vai cair. E para não cair no chão, esse bebê vai ser amparado por aquela calça saruel. Sabe aquele porção que tem ali? Então, a gente usa isso. Vejo os jovens usar, eles nem sabem de onde vem isso. Olha só que interessante, nem eu sabia. Eu também não, aprendi lá. Aí o que acontece? Vocês vão pensar, aí você fala, pô, que doideira. O cara é doido, por que o cara acredita nisso? Né? Porque o ser humano ele foi criado, como você falou, corpo, alma e espírito, mas na verdade espírito, alma e corpo, né? Um ser vivente, e ele é essa tricotomia.
Ele é um ser espiritual. O problema é que a gente quer separar as coisas. Então, o que é espiritual é diferente do emocional, é diferente do corpo. Hoje a gente já sabe, já tem estudos muito bem comprovados, que não dá para separar o emocional do físico. A gente já sabe isso, né? Então, por exemplo, tem estudos sobre posturas que afetam o seu emocional, alimentos que afetam o seu emocional. O emocional traz doenças. A gente já tem muito bem definido isso. Mas a gente não conseguiu definir o espírito ainda. O que é esse espírito? Não é? Onde ele está? De que maneira ele opera? Então a gente fala, não existe isso. Mas a gente consegue... Agora estou pensando numa pessoa que não é cristã, tá? Estou vendo uma pessoa incrédula mesmo, que não acredita em nada, um ateu. Ele consegue sentir de alguma forma uma energia, uma dependência, um sentimento, uma emoção. Ele consegue fazer isso. E há uma essência no ser humano de buscar essa transcendência, voltando agora ao Boff, que a gente está buscando algo a mais, a gente quer ser um ser a mais, a gente quer pensar algo a mais, a gente quer conexão com as coisas espirituais. O problema é que a gente não sabe definir o que é esse espiritual. Então a gente busca numa pedra, busca numa energia, busca numa estrela, busca... porque nós somos seres espiritualizados. Nós somos seres que buscamos essa espiritualidade. E como a gente não tem como definir, a gente vai para onde a gente se sente bem. No nosso caso, a gente entende a espiritualidade como cristãos, que na verdade tem uma diferença entre ser espiritualizado e ser espiritual. O ser espiritual é aquele que nasce do espírito. O ser espiritualizado é todo mundo, porque todo mundo foi criado espírito vivente. Sim. Alma vivente. Então a gente precisa entender isso. Agora, vamos pensar o que é espiritual. Por exemplo, quando eu estou com a minha família, tendo um jantar maravilhoso com ele, tendo um tempo de paz, um tempo de reflexão e um coração grato, reconhecendo que nem tudo depende de mim, mas que Deus me abençoou, é um jantar como outro qualquer. É um dia da semana, não é um dia especial. Ele é um jantar espiritual? Ele é espiritual. Por quê? Porque tudo é espiritual. Tudo está relacionado à espiritualidade. Não tem como separar. Assim como você não separa suas emoções, assim como você não separa o seu físico. Eu posso achar que não é espiritual, mas eu me sinto bem, eu sinto alegria, eu me sinto grato, eu me sinto a presença, eu sinto que há uma emanação diferente, uma transcendência, é um relacionamento gostoso. E isso é espiritual. Então, por exemplo, quando o cara está lá na empresa dele, ele está trabalhando, ele vai começar a espiritualizar energias, forças e todas essas coisas que a gente vê hoje, né? Por quê? Porque nós somos seres espiritualizados, somos seres espirituais. Se não fosse assim, ninguém ia seguir uma religião, ninguém ia seguir um Deus, ninguém ia seguir um Senhor, ninguém ia seguir nada, porque não existiria essa essência dentro de nós. Agora, nós cristãos acreditamos numa coisa, isso é muito legal. Tem um buraco no nosso coração, esse buraco chama espiritualidade. E o tamanho desse buraco, o que cobre esse buraco, o que tampa esse buraco, para nós é Jesus Cristo. Não tem nada que vai se encaixar. Então eu coloco lá uma pedra, ele vai encaixar, mas vai ficar torto, não vai ficar igual. Eu coloco lá uma reza, ele vai encaixar, mas não vai ser igual. Porque o que a gente acredita é que Jesus, que é o Filho de Deus, ele veio para ser essa resposta. Isso é para nós. Então, no trabalho, por exemplo, a gente precisa entender isso. Porque, às vezes, não dá para separar a nossa emoção do nosso corpo, da nossa vida espiritual. É uma coisa só, a gente é um ser só. Entende? Então, às vezes, você não está bem espiritualmente e você está tentando fazer coisas e forçando o teu corpo a fazer. Mas você percebe que está faltando alguma coisa, está faltando conexão, está faltando transcendência, está faltando alegria. Não aquela alegria de fazer as coisas, mas aquela alegria que vem do teu espírito. Está faltando aquela energia de você ter vontade de fazer as coisas. E isso pode estar muito relacionado porque você é um ser só com a tua vida espiritual. Agora é difícil a gente explicar isso, né? Porque eu fico pensando, eu consigo saber quando eu estou deprimido, eu consigo saber quando eu estou com fome, mas eu consigo saber quando espiritualmente eu não estou bem? Eu não sei. É difícil, né? É difícil, é. É difícil como eu vou explicar isso para alguém. Mas eu consigo saber quando eu estou, por exemplo, emocionalmente debilitado. Eu consigo, é fácil. Eu percebo que eu não estou vibrando, eu não estou feliz. Mas quando espiritualmente eu não estou bem, né? Quando a situação espiritualmente não está legal, como ela se manifesta? Talvez ela se manifesta com aquilo que a gente chama, pensando agora, nas questões mais relacionadas à fé. Né? Porque fé está relacionada à nossa espiritualidade. E fé é uma coisa incrível. Né? Você já pensou que tudo que a gente cria, a gente tem que criar através da fé, imaginação, fé, criatividade. Eu primeiro imagino, depois eu creio que eu posso fazer.
né? Depois eu vou fazer. Então a fé é importantíssima. E a fé, para mim, não é emoção. Eu não tomo um remédio para ter fé. Sim. Eu não consigo. Eu posso tomar um remédio para não ficar triste, para dormir, para não ter depressão, para tentar me curar. Isso faz parte das minhas emoções. Mas para ter fé, para ter esperança, para ter amor, isso faz parte da minha espiritualidade. Que aí é só espiritualmente que a gente consegue fazer isso, né? E aí como é que você define isso? Por exemplo, hoje você está aqui, eu estou meio desanimado. Ok, teu corpo está cansado, você está com o corpo dolorido porque você está cansado. Mas muito provavelmente, talvez esse cansaço e esse desânimo pode ser sua falta de fé. A sua incredulidade de que as coisas vão mudar. A sua incredulidade que Deus vai abrir uma porta nova para você. É poderoso isso, né? Não, é bem poderoso. Inclusive, ontem, eu passei o dia inteiro ontem no hospital porque eu tô com verticulite. Isso é terrível, dói demais. Dói demais. E aí, hoje eu amanheci bem desanimada, né? Aquela tristeza, até falei pra Inês que trabalha lá em casa, assim, eu tô numa chateação, numa tristeza. Só que aí você vai passando o dia, aí você vai conversando com um, vai conversando com outro, aí aquilo você vai se animando, né? Tanto é que agora eu não tô mais sentindo aquela... Você vê que interessante aquela coisa... E o teu corpo tá lá, né? Exato. Tô tomando antibiótico, tudo, o corpo tá aqui. Mas é complicado, assim, como o pastor falou, você ter essa consciência, isso que você acabou de dizer, né? A fé, a imaginação, a criatividade e você colocar aquilo em ação. Então, eu estou imaginando que algo bom pode acontecer ou imaginando algo ruim, que aí acho que isso aí é o contrário da fé, né? Que não é... O medo é... o medo, isso. O medo é uma fé invertida, né? Isso. E isso faz com... Isso é espiritual. Isso não é carnal, é algo que vem de dentro, algo que vem do espírito, a imaginação vem de dentro, ela não vai vir de fora. E é isso que acontece geralmente na espiritualidade em relação ao dia a dia. E como essa pessoa que está assistindo, vou falar empreendedor, tá, pastor? O empreendedor, como que ele vai colocar isso nos negócios e devolver isso para Deus? Por que ele tem que devolver isso para Deus? Por que a vida dele tem que ser voltada para o Senhor? Por que nós acreditamos nisso? E agora, aproveitando que eu estou te perguntando isso, tem uma onda na internet que agora todos os empresários louvam, adoram, ora. E não sei se você vê isso. Eu não vejo muito, mas eu já acredito. Assim, não sei se é porque é no meu segmento, mas agora é tudo... tem a sua fé elevada para os mundos dos negócios, traga a fé para os mundos dos negócios, para o mundo espiritual. Tem várias coisas que a gente vê assim, e agora virou uma febre isso, pelo menos é aquilo que eu tenho seguido. Por que está acontecendo isso? Na tua visão, e como que o empreendedor usa isso realmente para o bem? Bom, eu vou correr alguns riscos aqui nessa resposta, né? Porque eu, às vezes, escandalizo um pouco minhas respostas. Mas, primeiro, a fé não é uma questão só de um segmento religioso. Tá. Lembra que eu falei que todo ser foi criado por Deus com espiritualidade. Se não fosse assim, a gente não ficava buscando alguma coisa. O tempo todo... Não importa, até um ateu gostaria que tivesse alguma coisa. Eu vi uma história de uma vez de um ateu que falou o seguinte: o filho dele sofreu um acidente e ele estava com o filho pendurado numa lança, sabe? Aquelas lanças de portão, e ele chamou o vizinho, que sabia que o vizinho era um cristão, falou: olha aí pro teu Deus, porque eu não sei, eu não tenho Deus, mas eu preciso de alguém que vai me ajudar. Então, assim, nesse momento a gente quer alguém para nos ajudar. Sim. Então é porque a gente é esse ser espiritualizado, né? Agora, o que eu acho que tem uma questão aqui que é interessante é que, por exemplo, a nossa diferença... Por que todo mundo está buscando isso? Porque a fé não é uma coisa nossa, não é só nossa, está em todo ser humano. Você precisa ter fé para acordar, você precisa ter fé para levantar. É claro que a depressão química, né, ela é uma questão muito séria, eu não estou desmerecendo a doença, mas se você perceber, uma das coisas que mais me assusta quando eu falo com uma pessoa muito deprimida é que ela não tem mais esperança. Ela fala: não tenho mais por que viver, eu não tenho mais nada, não tem nada que me alegra. Não tenho fé de nada diferente. É um vazio, né? Então a gente percebe de novo que talvez no futuro, tem coisa que a gente não sabe ainda, que a gente vai descobrir, o efeito dessa espiritualidade na vida do homem. Quanto mais a gente se afasta, né, dessa espiritualidade, quanto mais vazio a gente está ficando. Agora tem uma coisa interessante. A gente tem uma diferença. Por exemplo, nós cristãos, nós acreditamos que nós não temos emanência. Vamos explicar. Eu tenho fé de todo mundo tem fé. Mas eu não emano isso, não sou eu que gero isso. Eu tenho um Deus que me abençoa, que me fortalece.
que me dá força para levantar. É um Deus que é fiel, né? Por isso que a gente fala, nosso Deus é fiel. Algumas pessoas acreditam na sua própria imanência. Então, eu vou fazer algo para que essa energia, esse poder me obedeça. Eu vou fazer uma força, eu vou manipular poderes, eu vou manipular forças para que a fé conspire ao meu favor. Essa é a grande diferença. Então, por exemplo, uma vez eu encontrei um homem, um matuto, né? E ele falou assim para mim, eu encanto cobras com a minha mão. Eu paro e elas ficam hipnotizadas. E eu faço coisas que as pessoas não fazem. Eu falei, é bom para você? Você ter esse poder é bom para você? Ele disse, é bom, é bom. Eu falei, então tá, eu não tenho poder nenhum. Ele falou, você não tem poder, mas você é pastor. Eu falei, mas não tenho. Porque o poder não é meu. O poder é de Jesus. Então, ele é o Pai das luzes, diz a palavra, e eu vou receber essa luz na minha vida, né? Então, tem gente que acha que é a luzinha, né? Que ele emana sozinho, ele brilha sozinho. E tem gente que entende que não, que precisa de um Deus, um Senhor, para iluminar a sua vida. Agora, por que eu acho isso? Porque eu acho que a fé é o grande mover de tudo. Se não tiver fé, né? Se não tiver, a palavra de Deus fala, sem fé, sem amor, sem esperança, não tem nada que vale. Dessas três, o maior é o amor. Sim. Então, a própria espiritualidade está relacionada ao amor. Né? Não amor sentimento, não amor carnal, não amor erótico, mas o amor de essência, de olhar para o próximo, de enxergar o outro. Isso é espiritualidade, está de não querer ser tão competitivo, de não querer ser tão destrutivo. Então, dentro de uma empresa, às vezes, nessa questão espiritualizada, que nós estamos falando de espiritualidade, a empresa é competitiva, que precisa ser, a empresa é uma empresa que está fazendo o seu trabalho muito bem, mas ela é uma empresa que não tem fé, ela é uma empresa que não tem amor. E ninguém quer trabalhar num lugar assim. Ninguém quer trabalhar num lugar onde está todo mundo falando mal do outro, todo mundo corrompendo o outro. Então, existe essa questão. Agora, por que eu acho que todo mundo está buscando isso? Porque isso faz parte da nossa essência. Então, por exemplo, eu me lembrei, quando você falou isso, que quando você falou da sua enfermidade, eu tive um aneurisma, perdi a fala 2 anos atrás, e fiquei 3 dias sem falar e 1 dia sem consciência, né? Sem saber quem era minha família, nem nada. Quando eu voltei, eu me sentia forte já, fisicamente forte, mas eu não conseguia falar. O meu problema era físico para falar, porque eu conseguia pensar, mas não conseguia falar. A minha força estava voltando, eu já conseguia mexer os braços, porque eu não conseguia mexer a mão e a perna, né? Mas não conseguia ficar de pé, mas estava conseguindo me levantar. O corpo estava reagindo, mas o que me levantou foi saber que eu tinha uma palavra. Entendi. Entende? Então o médico chegou e falou assim, Klaus, talvez você fique de 3 a 3 meses, 3 dias a 3 meses sem falar direito, talvez a sua fala volte lentamente. E eu olhei para o médico e falei, eu tenho uma palavra, 7 dias eu estou de alta. Ele deu risada, ele era um cristão também, ele disse assim, eu gosto da tua fé, mas é bem improvável, você tem muitos exames para fazer, tem muita coisa para ver, para descobrir o que aconteceu. E fiquei 48 horas com uma máquina na minha cabeça para tentar descobrir o que eu tive. Não descobriu, mas eu tinha uma palavra. Aí eu pergunto para você, quem me levantou? Foi Jesus. Entende? Agora, e o que me levantou nessa questão de ser Jesus? Foi a conexão com Ele. A fé. A palavra. A palavra. Entende? Então, tem coisas que hoje já existem estudos, quem quiser procurar na internet, tem vários, do poder da oração para curar. Aí a gente vai entrar numa briga, né? Porque alguns vão falar que é por causa da energia da oração. Eu não quero falar nada disso. Não me interessa nada disso. O que me interessa é que a gente é um ser de transcendência. É um ser espiritual. Que a gente precisa de algo a mais. E que está todo mundo buscando esse algo a mais de alguma maneira. E ninguém sabe onde está. A maioria não sabe onde está. Não sei aqueles, né, que realmente encontraram. E aí eu também não vou aqui... fazer proselitismo, mas eu acredito que é Jesus esse algo a mais para a nossa vida.
Bacana. Se você olhar hoje para as empresas, o contador, ele lida direto com empresas, né? Com CNPJs. Então, ele vende de outra empresa. Então, hoje no Brasil, a legislação obriga uma empresa a ter contabilidade. Então, hoje, ainda, uma empresa é obrigada a ter contabilidade. E o contador, ele tá ali no propósito. Hoje a gente ouve muito contador falando, olha, eu tenho um propósito de fazer empresas prósperas, nós somos a porta do empreendedorismo no Brasil, tal. E só que o contador, e a gente tem falado muito sobre isso, ele também é um empreendedor, que nem outras pessoas que têm loja ou que têm agência, eles são empreendedores. E o que eu vejo, pastor? Eu vejo que a maioria das pessoas, tanto da contabilidade, o dono da contabilidade da sua empresa contábil, quanto o dono da agência, da loja, quando eles fazem uma virada de chave na mentalidade, eles começam a crescer. Começa a crescer, começa a ter sucesso e tal. Olhando para o lado espiritual da coisa, eu não sei se o pastor acredita ou não, o que isso tem a ver com a parte espiritual? Porque a gente sempre fala, gente, você precisa mudar o mindset, você precisa abrir sua mentalidade. Eu muitas vezes falo isso aqui. Eu vejo que os nossos clientes que prosperam, ele virou a mentalidade, ele começou a estudar, ele começou a correr atrás. Isso tem a ver com a fé, com a espiritualidade? Não tem a ver. Não, isso aqui tem a ver com a sua força de vontade e você fazer acontecer lá atrás com as pessoas que você trabalhou, que não era cristão ou que estava em busca de alguma coisa. Qual que é a tua visão sobre isso? Eu acho que me lembrei de 2 textos que eu acho que pode responder isso na Bíblia. Por exemplo, o primeiro texto é um texto muito clássico, todo mundo conhece, é o texto de Davi lutando contra Golias. Né? É improvável, é um gigante, e todo mundo conhece a história, ele é um menino, tem uns 17 anos, deve ter em torno de 1,70m, 1,60m, e o gigante tem 3 metros, ele vai lutar com o gigante. E ele fala, você vem contra mim com espada e com lança, eu vou contra você em nome do Senhor. Olha que bonito isso, né? Ele tem uma causa maior, ele tem um motivo maior, ele tem uma força maior, ele tem uma coragem maior, ele tem uma fé maior. Agora, a questão, aí que entra a questão. Algumas pessoas acham que assim, o mundo vai conspirar ao meu favor, o universo vai conspirar. Eu não acredito nisso. Tá. Eu não acredito nisso. Você não acredita em sorte? Não acredito nisso. Eu acredito que quando você se posiciona, você exerce a tua fé, exerce a tua coragem, né? Entende que não é tudo para você. Né? Ali ele não está lutando só por ele está lutando por toda a nação dele, por todo o povo de Israel. Eu acho isso tão bonito isso, porque a gente às vezes tem uma noção de que sou eu, é meu mundo, é meu crescimento, é o meu reino. E às vezes a gente não entende que Deus vai nos abençoar mediante aquilo também que a gente está disposto a servir o próximo. Tem uma causa atrás disso, né? Deus está ajudando. Eu sempre costumo dizer na igreja isso, que nós somos a resposta da oração de alguém. Alguém está orando lá e está falando, poxa, eu preciso de um contador, eu preciso de alguém que me resolva esse problema, o governo tem essas dificuldades, eu não estou entendendo nada, minha empresa está sofrendo, eu estou gastando muito dinheiro com impostos, eu não sei o que fazer. Manda um homem. Eu já fiz isso, eu já orei para um advogado, por exemplo. Estava uma situação lá na igreja, precisava resolver, sei onde que eu acho um homem que sabe mexer com isso, que pode ser. E você até citou um amigo em comum nosso, né, que Deus mandou. E ele foi a resposta da minha oração, porque eu não aguentava mais aquilo. Né? Então, eu acredito que tudo isso é importante. Agora, Paulo vai falar uma coisa em Romanos, que ele vai fazer, renove a vossa mente. Né? Então, essa é uma questão interessante. O que é renovar a mente? O que é Romanos 12 diz? O que é renovar a mente? Eu preciso renovar a minha mente. Como é que eu vou renovar a mente? Pensando coisas novas. Pensando coisas novas, mudando conceitos, quebrando crenças limitantes. Agora eu vou falar que nem coach. Crenças limitantes, né? Mindset. Mas tudo isso estava na Bíblia, isso já estava lá. Quando Jesus chegava para uma pessoa, por exemplo, e ele ia ser curado, a pessoa ia ser curada, ele falou assim, você quer ser curado? Que pergunta é essa, né, Jesus? O cara estava lá, era paralítico, estava tantos anos lá, ou era cego, você quer ser curado? Como assim, né? Mas que Jesus está dizendo assim, olha, você já se acostumou com essa vida, você já está vivendo nesse, né, na mendicância por muitos anos, e agora vai mudar a tua vida, você vai perder a tua muleta, você vai perder a sua mendicância. Você quer ser curado? Eu quero ser curado, eu quero viver outra vida, então ser curado. Será que a pergunta de Jesus era só semântica, só uma pergunta de curiosidade? Eu acho que é muito maior que isso, né? Ele não está perguntando, porque ele sabe o que estava no coração daquele homem, ele sabia todas as coisas, mas ele está mostrando para nós que muitas vezes nós queremos uma coisa, ou dizemos que queremos uma coisa, mas nós somos o teto, nós somos o limite, nós somos o que impede crescer.
Eu quero ser curado, mas eu não quero ser curado definitivamente, porque se eu for curado definitivamente, minha vida toda vai mudar, eu vou ter que parar de pedir, eu vou ter que parar de ser vítima, eu vou ter que parar de estar sendo apoiado, ajudado por alguém da minha família. Isso é natural do ser humano querer se sentir seguro, protegido, e a gente sempre fala isso, a gente quer ter o maior resultado com menos de trabalho possível. Né? Então, se eu estou conseguindo isso do jeito que eu estou, eu não quero. Só que a Bíblia diz, você precisa renovar a sua mente. Então, o que renova a sua mente? A palavra de Deus renova a nossa mente para nós. Aí a pessoa, mas a palavra de Deus tem um monte de tabu. Não, a palavra de Deus é sabedoria para nós. Vamos olhar o que a Bíblia diz. Né? O sol nasce para o justo e para o injusto. Percebe? Sim. Então, o que quer dizer isso? Que cada um que quiser trabalhar, plantar, vai colher. Você vai colher aquilo que você planta. Isso não é uma coisa só para nós, está para todo mundo. Agora, eu acredito que existe uma bênção determinada para aqueles que servem ao Senhor. Mas, se a gente for pensar, muitos de nós precisamos entender que há princípios espirituais que estão determinados para todo homem. Assim como a lei da gravidade está determinada para todo homem aqui na Terra. O princípio de plantar e colher é para todo mundo, não é só para o cristão, não é só para quem é espiritual, é para todo mundo. O que eu vejo que a espiritualidade vai mudar na nossa vida é que eu vou deixar de pensar na minha riqueza só para mim. E eu vou pensar no mundo agora de uma maneira diferente. Tem o meu próximo também. Tem o meu empregado. E a Bíblia vai falar sobre isso, né? A Bíblia vai falar, vários textos na Bíblia falam sobre a questão de ser justo no seu pagamento, você não cobrar demais do seu empregado daquilo que você deveria cobrar. Então, existem princípios ali para nós também. Agora, uma coisa que eu acho importante é que toda essa questão espiritual que as pessoas tratam, elas estão relacionadas também com o emocional, mas elas também estão relacionadas com a vida espiritual da pessoa. Então, por exemplo, quando a pessoa crê que Deus está do lado dela, que o Senhor vai na frente, não quer dizer que ela não vai fazer nada. Eu não sei se você conhece a história de uma senhora que ela queria que pintasse a casa dela. Certo. E aí ela fez uma oração, pediu para Deus abençoar, porque ela não tinha recursos para pintar a casa. E aí, era uma casa pequena, coisa pequena. E aí ela orou e um irmão passou e falou assim, não sei por que Deus está mandando comprar uma lata de tinta e te dar. E ela deu a lata de tinta. Falou, Deus, mas agora não tem o rolo, nem o pincel. E aí outro irmão falou, não sei porque eu senti o desejo de dar essa lata de tinta para você, mas também dar esse pincel, desse rolo. E foi ajuntando tudo que ela precisava. Aí quando chegou em casa, ela colocou tudo na cozinha, sentou e ficou esperando. Aí perguntaram, e aí, você não vai pintar a casa? Não, agora estou esperando Deus mandar o pintor. Entende? Então, assim, eu acho que existem coisas que dependem da gente, que a gente pode fazer, e Deus vai nos abençoar se a gente fizer. E aquilo que a gente não pode, aí está na mão de Deus, e Deus vai fazer além do que a gente pode imaginar. Isso é interessante. Então, por exemplo, dentro de uma questão muito próxima da questão espiritual, eu pensei nisso quando você falou, e vou sair um pouquinho do tema, mas só para a gente tentar entender isso, né? Por exemplo, o único momento que Jesus disse, né, que tem uma força maior espiritual lidando, um dos únicos, né, ou talvez o único que eu me lembre agora, é sobre a questão do dinheiro. Então, a única vez que Jesus personificou algo espiritual com relação à vida do homem foi quando ele falou, você só pode servir ao Senhor ou a Mamon. Você não pode servir a dois senhores. Né? Mamon era o quê? Era um demônio da época, era uma entidade espiritual. Então, o que Jesus estava dizendo ali na minha forma de pensar? Que existem alguns momentos, principalmente o contador que está trabalhando, né? E aí eu acho que eu vou pegar aí algumas coisas bem complicadas. Eu acho que algumas pessoas não vão gostar do que eu vou falar agora, mas eu vou usar Jesus para falar. Ele está dizendo que existem certas situações que existem principados e potestades que estão governando. No caso, não é que todo o dinheiro, não é que o dinheiro é do mal, não é nada disso, mas que existem principados e potestades que estão lutando ali naquele segmento. A corrupção é um exemplo disso, né? A gente olhar a corrupção, por exemplo, desenfreada, endêmica, que destrói, que mata milhares de pessoas por meio da corrupção, que remédios não chegam, que comida não chega para a criança. É uma falta de espiritualidade no nosso país? Eu acho que é uma falta de realidade espiritual, porque a gente não reconhece que se eu roubo o dinheiro da merenda, eu não estou só pegando o dinheiro da merenda, eu estou deixando de uma criança comer, que às vezes não teve nada para comer. E qual é o objetivo disso? Qual é o propósito disso?
Tá? Então eu perdi a minha essência como ser humano, eu deixei de ser humano, eu deixei de ser gente na hora que eu estou fazendo isso. A pessoa pode falar para mim, não, é um absurdo, mas é. Então ali tem principados, tem potestades, tem coisas espirituais que estão governando. E Jesus falou, olha, tem gente que está servindo o dinheiro como se estivesse servindo a Mamon. Olha que forte isso, né? Ele personificou o dinheiro, ele deu um poder de entidade espiritual para isso. É uma coisa forte para a gente entender, né? Sim. E aí a gente precisa entender isso, quais consequências disso. Então, eu estou perdendo minha família, estou perdendo meus filhos. Será que vale a pena isso? E será que a gente consegue sair dessa sem que Deus nos ajude a sair dessa? A gente consegue enxergar tudo isso? Eu acho que não, porque a pessoa não consegue enxergar o que ela está fazendo. Eu lembro de situações por exemplo, eu acredito que o Brasil tem algumas lutas espirituais muito grandes. Uma delas é a corrupção. Você imaginou o nosso país se não tivesse corrupção? Que lindo que seria? Nossa, maravilhoso. É um país maravilhoso, né? A gente não tem tufão, a gente não tem furacão, não tem terremoto, não tem que ficar reconstruindo casa, não tem, claro, algumas inundações, tem, tudo bem, mas não é uma coisa, né, que Tão ampla como a gente vê em outros países. E a gente, às vezes, não consegue sair de uma corrupção endêmica. Então, a gente tem que falar. Aí vem o contador. O contador está lá. Ele está trabalhando, ele está se esforçando, mas ele está lutando contra uma avalanche de coisas que ele precisa para poder sobreviver. Né? E como é que ele faz? Eu não sei. Mas ele está lá, ele está fazendo o trabalho dele. Ele é a resposta da oração de alguém. Marta Sincera Cash. Eu acho que agora eu me compliquei, né? Não. Você falou perfeito. Só que eu vou te fazer uma pergunta nesse tema. Como a gente trabalha há 20 anos com contador tem muito empreendedor na sua carteira que sonega. E o papel do contador é combater isso, a sonegação. Só que aí eu vejo muito deles falando assim, olha, é meu cliente, eu estou fazendo a minha parte aqui. Vou dar um exemplo, pastor, da DPG. Até mais ou menos uns 7 anos atrás, a gente tinha caixa 2. Como é que era o caixa 2? A gente emitia 30% do faturamento, 70% não, porque a gente não queria pagar muito imposto. Até isso mesmo sendo cristão, hein, gente? Até que um dia o nosso contador chegou e falou assim, eu não vou mais fazer caixa 2 para vocês não, viu? Vocês façam o favor de começar a emitir todas as notas e tal. Eu vou ajudar vocês a colocarem tudo em dia, vou fazer um plano aqui, enfim. Então, já fazem aí mais de 7 anos que a gente faz tudo certinho dentro da lei, imposto, tudo certinho. Então, hoje a gente, tanto é que nossa empresa é no lucro real, porque a gente anda na linha certinho, tá? Mas a gente sabe que muitos contadores, tem muitos clientes que não anda dentro da... Porque, bom, é Brasil e o empreendedor é muito enrolado, mas, infelizmente a gente tem essa cultura. Olhando pelo lado espiritual. Uma vez eu ouvi o meu pai falando assim, olha que meu pai é pastor, né? Meu pai assim, Marta, as empresas que eu passei, todo mundo tentou ser certinho, só quebraram. Até graças a Deus, Deus tem nos sustentado. Olhando agora para esse lado espiritual, o contador que está do outro lado. E aceita isso dentro da contabilidade dele. Qual que é a visão do pastor? É difícil. A visão espiritual. Vamos falar da visão espiritual e da visão carnal. Como que você separaria isso? Vou tentar. Bom, primeiro deu certo para você. Deu. Muito ok. Não é fácil. Não é fácil, mas é deu certo. matando um leão por dia, falar para você que a gente está aqui com horrores. Nossa, não, ainda não. Eu acredito o seguinte, existe o ideal e o real. Isso. Né? Vamos tentar trabalhar no nosso sistema. Eu não sou contador, mas trabalhei com finanças, né? A gente vive num sistema hoje que parece que foi feito um plano para que, se você sonegue, mesmo assim você pague o ideal. Essa é a sensação que eu tenho. Então, muitos impostos muito altos na cabeça das pessoas do nosso governo. Muitos vão sonegar, mas pelo menos vão pagar o que eles acham que a gente deveria, no mínimo, pagar. Então, já criou um sistema que a gente chama de edêmico, né? Eu forço você a fazer coisas que se tornam impossíveis, às vezes, mas eu sabendo que você não vai conseguir fazer, você vai pagar o que eu quero pagar. Já está errado aí, né? Porque devia ser uma coisa mais justa, né? Sim. Agora, o que eu entendo sobre isso, né? Vamos pensar assim, quando uma pessoa aceita Jesus, uma pessoa que vem e quer mudar a sua vida, o que ela vai fazer? Ela está no mundo real e ela tem um mundo ideal. Às vezes ela está a menos de 0.
Está 5 abaixo de 0. Está lá com caixa 2 e tudo mais. Na minha opinião, essa pessoa tem que ir subindo até o mundo ideal dela. Ela vai aos poucos mudando, vai como você fez. Sim. Vai construindo o sistema, vai mudando, vai parando, vai mexendo, até você chegar a ter paz no seu coração. E eu acredito muito nisso, que Deus vai suprir a nossa necessidade, que Deus vai abençoar a nossa vida. É difícil? É difícil, mas a gente vai saindo disso. Né? Isso é para tudo na nossa vida. Então, às vezes você está lá, Deus fala para você, venha como você está. Você vai como você está. Mas esse não é o ideal de Deus. Essa é a sua realidade. Com o tempo você vai falar, vou abandonar isso, vou deixar aquilo, vou mudar isso, esse tipo de cliente eu não vou pegar mais. Né? Entendi. Até eu chegar no ideal que eu tenho que chegar. E aí a gente tem surpresas às vezes, que a gente fala, poxa, isso vai ser tão pesado, isso vai ser tão difícil, mas na verdade Deus vai suprindo, vai honrando. Tem um caso, um case agora muito legal que eu lembrei, que é para não ficar só na teoria do pastor, né? Esse pastor é ideologista, tal, não sei o quê, pastor é pastor mesmo, tal. Gente, tem um caso que é o Chicken Filé. Já ouviu falar do Chicken Filé? Não, nunca ouvi. Chicken Filé é um restaurante americano, tipo desses fast foods que fazem lanches de frango. Certo. E eles são de cristãos. Certo. Né? E um dia o Chicken Filé, que hoje é considerado uma das maiores redes nos Estados Unidos, faz fila para entrar no negócio lá deles, para comer. Eu já tentei, não consegui, porque tinha fila na porta. Eu falei, não, vou ficar aqui na fila, né? Para comer lanche de frango, né? Não vou. Mas, assim, é um negócio interessante. E eles têm um trabalho muito bonito, porque primeiro eles fizeram o seguinte, nós vamos ser uma empresa que vai vender lanche de frango, tipo McDonald's, só que de frango, hambúrgueres de frango e coisas de frango, mas nós vamos ser uma empresa com excelência e um atendimento diferenciado, um atendimento humanizado, um atendimento bonito. Eles focaram nisso. Certo. Beleza, deu certo, o nicho pegou. Só que eles fizeram uma coisa radical. Eles falaram assim, não vamos abrir domingo. Ninguém mandou eles abrir domingo, não é proibido na Bíblia. Nós não vamos abrir domingo. Porque domingo é o dia para nós adorarmos a Deus, a gente quer que todo mundo vá para a igreja. Certo. Todo mundo vai quebrar. Domingo é o maior dia para vender. Como é que você não vai abrir? Olha que interessante. Isso não é agora, 10, 15 anos atrás já começaram a fazer isso. E até hoje eles não abrem de domingo. E é uma das empresas que mais cresce nos Estados Unidos vendendo frango. Depois eles começaram com uma outra coisa que foi radical. Começaram a se envolver com ações sociais no mundo inteiro, inclusive no Brasil. O meu irmão Pascoal ele foi convidado a sentar numa mesa com os donos do Chicken Filé para um trabalho que eles estão fazendo aqui de ação social no Brasil, para discutir essa ação social. Então eles falaram assim, agora essa renda também não é só nossa, essa empresa é do Senhor. Olha que bonito. E começou a investir em missões, mas em ações sociais no mundo inteiro, e ajudar pessoas e tal. E quanto mais eles fazem isso, eles mais crescem. Entende? Então, existe uma questão da gente também ter um passo de fé. Não acho que toda empresa vai ser chamada por Deus para fechar de domingo, mas eu acho o case deles interessante. Sim. Eles falaram, não vamos fazer. A gente não quer fazer. Você estava me contando algumas decisões que você toma aqui na empresa de posicionamentos por aquilo que você crê. E eu acredito que Deus abençoa isso, quando Deus toca o nosso coração. A questão é assim, quando alguém te impõe religiosamente, uma igreja, uma associação, um clérigo te impõe a fazer alguma coisa, eu já não acredito muito nisso, mas acredito que quando Deus está tocando teu coração, que vai ser melhor você não fazer, e ele não abre de domingo, e todo mundo diz que ele ia quebrar porque domingo ele ia perder o maior dia de venda dele, e ele não contar de quebrar, está mais lotado do que nunca. Né? Então, você vê casos de cases sendo estudados hoje do Chicken Filé por causa disso, porque eles têm um posicionamento, eles mantiveram a visão, cresceram radicalmente, mas continuaram sendo um lanche meio caseiro, mantiveram essa visão. E até eu já fui algumas vezes, eu queria ter experimentado e eu não consegui. Eu já falei que a próxima vez que eu vou no Chicken Filé. E vai ficar na fila. Eu vou ficar na fila. Porque agora eu quero conhecer o lanche do cara, entendeu? Quero entender isso. Então, e já vi outros pastores americanos falando de liderança, usando o case do Chicken Filé. Então, assim, eu acho que existem alguns princípios que a gente precisa adotar. É claro que a gente não está num mundo, às vezes, ideal. A gente tem muitas coisas que a gente precisa organizar, precisa melhorar. Mas, às vezes, você está lá defendendo coisas que são contra o seu valor, contra a sua experiência, não está te fazendo bem, está te atrapalhando, inclusive, emocionalmente. Você continua fazendo, porque acho que isso vai te dar garantia, né? Isso não vai te garantia nenhuma. Entendi.
É profundo, viu, gente? Bem profundo. E o pastor estava falando sobre isso, estava pensando aqui, né? Como eu, assim, ando no meio, a gente sempre está em evento de contadores. Esse próximo fim de semana agora, sexta, sábado e domingo, a gente vai estar num evento grande patrocinando mais de 3 mil contadores. A gente está, e esses contadores são empreendedores, são donos de escritório. Eu e o Alex, a gente participa muito de grupos empresariais do digital, e aí no digital se reúne vários outros grupos empresariais que têm negócio físico, enfim. E aí, o que eu tenho visto, pastor, nesse movimento, e aí eu não sei se é um julgamento meu, e eu quero até a sua visão como pastor também, é o seguinte, o que eu tenho visto? Vou dar um exemplo agora, esse final de semana a gente vai ter esse evento com vários contadores. E no meio desses contadores existem pastores. Pastores que são donos de escritório que participam desses eventos. No meio desses eventos digitais que a gente vai, a gente vê também pastores. E aí o que eu vejo eles fazendo? Nesses eventos tem show, tem bebida, nesses eventos tem... enfim, tem várias coisas assim que... Na visão, não sei se eu estou sendo religiosa, enfim, na minha visão de cristã, que eu acho que às vezes a gente não deveria estar se envolvendo. Ontem mesmo eu vi no Instagram de um influenciador contador, uma cliente minha, pastora de uma igreja, ela estava no palco com ele dançando, dançando uma musiquinha bem conhecida, e vai para cima e vai para baixo. Bom, uma dessas músicas conhecidas. Eu fiquei olhando aquilo e falei assim, meu Deus do céu. Enfim, olhando para o lado espiritual, olhando pela parte do seu empreendedor, e às vezes um pastor, e as pessoas conhecerem eu como cristã, tem a ver? Eu posso estar nesse evento? Tem a ver. Ou não? Assim, eu posso tomar lá um coquetel? Vamos tentar entender isso. Vou responder de 2 formas. Tá. A primeira é espiritual, a gente está falando agora abertamente, né? Uhum. Paulo falou, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Uhum. Né? Quer dizer, tem coisas que a gente é proibido ela dançar? Talvez não, mas não convém. Uhum. Essa é a questão. Né? E por que não convém? Todo líder, ele é um líder por exemplo. E o que forma o exemplo? A autoridade moral. Entendi. A autoridade moral, ela não vem pela palavra. Uhum. Ela não vem porque... Não adianta eu chegar aqui para você e falar assim, eu tenho autoridade para falar com você. Não, você vai testar a minha moral. Então, como é que eu posso ter autoridade? Você tem competência, você tem caráter, né? A gente chama isso da regra dos 5 Cs, né? Você tem compromisso, né? Então, isso forma a autoridade moral da pessoa. No momento que ela se diz que ela é uma autoridade moral para algum grupo de pessoas, por isso que ela é pastora, eu não estou julgando ela, estou mostrando o que eu acredito que ela não deveria fazer. Então, ela tem que liderar pelo exemplo, certo? Porque eu sou uma autoridade moral e a autoridade moral lidera por exemplo. Não tem outra forma de liderar. Se eu vou contra o meu exemplo do que eu estou dizendo, tipo, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço, eu estou depondo da minha autoridade moral. Eu não vou seguir você mais. Percebe? Eu não vou respeitar mais você. Ou eu vou fazer o que você faz dali para baixo, dali para pior. Então, a gente não para de fazer algumas coisas por causa de tabu, ou por causa de que é pressão da religiosidade, porque nós somos religiosos. Nós paramos de fazer algumas coisas porque não nos convém e porque vão contra a nossa autoridade moral. Entendi. Isso é muito sério. Vamos pensar dentro de uma empresa. A empresa tem autoridade moral? Tem. Você pode ter um líder de título, de cargo, ele foi colocado ali como um título, mas ninguém respeita ele como líder porque não tem moral para respeitar, porque ele não é competente, ele não tem caráter. Entende? Ele não tem compromisso. Faz sentido o que eu estou falando? Super, super. Então, mas você colocou ele lá, você promoveu ele e deu o cargo. Todo mundo lá está trabalhando. Mas por que está assim? Porque ele não é um cara, não tem nenhuma habilidade de trabalho, ele não sabe fazer o serviço, ele não tem uma autoridade. Então, todas essas habilidades eu chamo de autoridade moral. Agora tem um outro cara na sua empresa. Ele é competente, ele é compromissado, ele sabe fazer as coisas, ele tem caráter para fazer, ele é cúmplice da empresa, ele torce pela empresa, ele trabalha a favor da empresa. Esse cara, ele não tem o título, não tem o cargo, mas as pessoas estão olhando para ele e seguindo ele, porque ele tem autoridade moral. Entendi. Né? Então, quando você fala para mim assim, tá lá uma pastora dançando, o meu problema não é que ela é pastora, meu problema é que ela é uma líder. Né? E como líder, qual é a autoridade que ela está gerando para os seus liderados fazendo isso? Eu não sei, o liderado pode estar olhando e falar assim, cara, não me representa.
Não é isso que eu espero da minha líder. Né? Aí você vai falar, não, mas ela estava numa festa, ela estava não sei o quê. Tá bom, mas a palavra de Deus está dizendo, nem tudo me convém. Ou seja, eu posso fazer qualquer coisa? Posso, mas não me convém. Isso vai causar problema para a minha vida, vai causar problema para meus relacionamentos, vai tirar minha autoridade sobre meus liderados. Eu vou começar a gerar uma geração de gente que vai querer fazer coisas parecidas comigo. Aí a pessoa sempre diz para mim quando eu falo isso, não, mas eu sei beber moderadamente. Você sabe, mas o seu liderado sabe. Né? E, mas eu vou me privar por causa dele. Você não quer ser um líder? E o líder tem o quê? Seguidores. Você não quer ter seus seguidores? Então você tem que ser uma autoridade moral. A maioria das pessoas param de seguir uma pessoa, ou param de respeitar, ou param de ser liderados por alguém, quando elas não veem naquela pessoa uma autoridade moral. Percebe? Percebo. Você fala assim, eu não vou mais seguir aquela pessoa, ela não me representa. Ela falou uma coisa que não me agradou, eu não tive mais. Então, a pessoa pode achar que ela está bombando, que ela está feliz, mas ela está se destruindo no trabalho que ela está fazendo. Então, às vezes, a gente tem uma questão de dizer assim, mas isso é religiosidade. Então, mas não tem muito a ver com religiosidade, tem a ver com exemplo. Você escolheu ser uma líder. Você escolheu ser um exemplo. Né? Eu penso o seguinte, vamos julgar. Uma pessoa que toma uma taça de vinho, ela está em pecado? Não está. Na Bíblia, Jesus tomou vinho, aí vai ter um monte de condição. O vinho não era alcoólico, era alcoólico. Aí vem uma bagunça. Vamos parar aqui, né? Mas tudo bem, ele tomou vinho. Mas a Bíblia fala, né, que tem vinho. Mas a mesma Bíblia fala, toma cuidado para que o vinho não venha te seduzir. Então vamos pensar o seguinte, aí a Bíblia fala, se eu faço uma coisa, eu te escandalizo o meu irmão, eu não vou fazer. Por que a Bíblia está falando isso? Porque no momento que eu escandalizei você, eu perdi minha autoridade sobre você. Eu perdi você não tem mais respeito por mim. Né? Então eu vejo coisas, por exemplo, até engraçadas, né? Líderes fazendo piadas sexuais ou sabe, essas piadas imorais e tal. Aí todo mundo rindo. Todo mundo riu na hora, mas depois vai para casa e vai falar o quê? Vai falar, nossa, que horror. O que esse cara estava falando? O que tem a ver? Sei lá, não sei não, hein? Esse cara é esquisito. Aí você vai falar, e desse grupo que falou, todos eram religiosos, então era religiosidade? Não, eram pessoas que começaram a perceber que aquela história não representava a moral que ele tinha. Eu esperava de você uma postura diferente. Não era o tipo de conversa que eu queria ter com você. Então, assim, eu tenho aprendido que a gente precisa compreender essa questão da autoridade como um exemplo que Deus nos chamou para dar. Estou tentando lembrar um texto agora que Paulo fala, que ele fala assim, que nós devemos fugir dos imorais e tal, mas ele quer dizer o seguinte, que a gente como cristão, a gente não precisa entrar nesse meio para ter autoridade. As pessoas vão ver a nossa diferença e a maneira como a gente trabalha. Agora, geralmente a justificativa dessas pessoas é o seguinte, isso é religiosidade. Você, Marta, é muito religiosa. Isso aí não tem nada a ver. Eu estava no momento ali, isso é porque você foi criada numa igreja muito dura. Será que é verdade? E às vezes a gente acaba se sentindo mal, né? A gente fala assim, meu Deus, será que eu tô religiosa mesmo? Será que eu tô tão cabeça dura, eu tô tão cega? Não. Agora vamos pensar nos nossos filhos, né? Os nossos filhos seguem o quê? Segue o que a gente faz. Exato. E eles vão fazer mais do que a gente faz, não vão? Bom. Você vai fazer um pouco, eles vão fazer um pouco a mais, não vão? Sim, sim. Agora, o teu filho respeita o quê? A tua autoridade, não é? É. Quando o teu filho fala para você assim, você está falando o quê? Você não faz? O que ele está dizendo? Ele tá falando assim, não te sigo. Você não tem moral para falar isso para mim. Você não faz. Meu Deus, Entendeu? Então, às vezes, dentro de um ambiente pequeno, como uma família, o filho, já existe essa questão da autoridade moral. Não tem nada a ver com religiosidade. Você fala para mim não beber, mas você bebe. Você fala para mim não acordar tarde, você acorda tarde. Você fala para mim sair do celular, mas você não sai do celular. Ele está falando, você não tem a moral, a autoridade moral para falar para mim o que eu tenho que fazer. Aí você vai ter que fazer uma escolha. Ou você vai olhar para o teu filho e falar, eu vou deixar meu celular de lado e vou parar para me dar o exemplo para ele, trazer ele pelo exemplo. Né? Ou você vai ficar brigando com ele e vai ficar discutindo com você, porque ele vai fazer aquilo que ele enxerga você fazendo. Então, assim, para mim isso não tem a ver com religiosidade, tem a ver com liderança. Você quer ser um líder? Seja o exemplo. Você quer que as pessoas te sigam e ser influenciado?
Tem uma coisa que eu também creio muito, é que a gente não passa virtude para as pessoas, a gente não passa saúde para as pessoas, a gente passa pecado. Assim como a gente passa vírus. Não era legal se eu pudesse abraçar minha filha e falar assim, filha, receba minha saúde, e ela receber saúde? É verdade. Seria ótimo, né? Seria. Mas eu não consigo fazer isso. Mas se eu abraçar minha filha doente, ela vai receber os meus vírus. Né? Verdade. Então, eu acredito que as nossas transgressões são assim também. Eu não consigo passar minhas virtudes para ela. Ela vai aprendendo com o tempo, pelos exemplos, por essa autoridade que eu falei. Mas eu consigo passar os meus erros para ela, como se fosse um vírus. Então, eu preciso tomar cuidado daquilo que eu quero transferir. Às vezes é melhor pôr uma máscarazinha ali para não passar o vírus. Dizer, olha, não vou fazer isso, não vou discutir na frente da minha filha, não vou xingar o meu marido na frente da minha filha. Não que você não queira, mas você não vai fazer aquilo. Ah, mas então você está fazendo uma... Ela está crendo numa fantasia. Não, você está protegendo ela de algumas coisas que no futuro ela não tem condição de sobreviver a esse vírus ainda. Isso é muito sério para mim. Então, eu quando aprendi isso, por exemplo, eu nunca escondi nada das minhas filhas, eu nunca fiz nada, mas eu sempre evitei qualquer coisa que eu pudesse influenciar na maneira como minhas filhas iam enxergar tanto a nossa família, quanto a minha esposa, quanto a mim, para que elas pudessem sempre ter um ambiente seguro, de confiança, que elas pudessem falar. Então, quando eu tinha que brigar, discutir, acontece. Qual o casamento que nunca teve uma discussão, né? Eu até desconfio, o cara fala, eu nunca briguei com a minha esposa. Eu falo, meu, você é um santo, né? Mas eu acho que tem coisas de como eu vou conduzir essa briga, né? Como eu vou tratar a pessoa que eu estou brigando, porque isso também determina a maneira como eu estou transferindo o respeito, né? Às vezes eu vejo pais, por exemplo, de meninos que não ensinam os meninos a tratar uma mulher como deve ser tratada. Ah, mas não, porque a maneira como ele vê sendo tratado as pessoas da sua família é muito próxima daquilo que ele está reproduzindo na vida dele, que não faz bem para ele no futuro e nem para ninguém. Então, acho que essas são questões interessantes. Tem tabu? Acho que não, acho que existe uma autoridade. Então, um cara, por exemplo, que não tem caráter, um cara que age de uma forma... você não consegue ter confiança, você não consegue ter respeito. Uma hora ele faz uma coisa, outra hora ele faz outra. Você vai chamar ele para trabalhar com você? Não. Você vai seguir os conselhos dele? Não. Não vai, porque ele não representa aquilo que você gostaria de ver num líder, né? Acho que tem essa questão. Muito bom. Olha, tô aqui. Eu não sei se eu me perdi um pouco, porque essa foi bem profunda. Marta Sincera foi muito sincera. Nossa, agora. Foi bem profundo. Mauro, já deu quanto tempo aí, Mauro? Nem Eu não sei, eu acho que já passou de 2 horas já. Não é possível, não é possível. Não é possível. Já tá acabando, tá acabando. Vamos ainda que tem umas perguntas aqui. Tem pergunta? Eu já tô morto já. Não, mas tá acabando, vai passar de 1h30. Olhando... Vou dar um exemplo. Sim. Eu fico olhando muitos empresários no mercado, não só no meu mercado, e, pastor, não vou ser mentirosa e falar que às vezes eu não tenho inveja, eu tenho. Eu falo assim, nossa, esse cara tem tanta coisa legal. E, sabe, eu tô deixando até de seguir porque isso tá me fazendo mal. Esse final de semana eu vi isso, eu falei assim, puxa vida, o cara tá lá e a gente conhece um pouco a vida da pessoa. A pessoa é esforçada, trabalha muito, é um bom empresário, emprega muitas pessoas, só que faz várias coisas que eu vejo que, na minha concepção, não é do agrado do Senhor. Por que essa pessoa prospera muito mais do que eu, por exemplo, e tem muito mais coisas materiais, tá? Do que eu, se eu tô me julgando, que faço bastante também, e muito cliente fala isso pra mim. Por incrível que pareça, nossa, Marta, eu fico olhando, eu me mato de trabalhar aqui e tal. E às vezes eu vejo aquele cara ali, tudo bem, o cara trabalha pra caramba e tal, mas ele faz umas coisas imorais, tá lá no maior sucesso e nada tá acontecendo comigo desse lado de cá. E aí, como que eu coloco o lado espiritual em cima disso? Eu acho que tem um salmo, tem um salmo, agora eu não sei se é 77. Gente, se não for 77, é 73, me perdoa. Salmo de Asaf. Muito lindo. Aqui eu deixei tudo lá fora, celular, deixa eu pegar aqui. Deixei tudo. Eu não trouxe nada para não tocar aqui dentro. Não, aqui, tudo bem. Deixa eu pegar aqui. Salmo de Asaf. Ele fala assim, eu vi o ímpio e como ele prosperava.
e tive inveja dele. É verdade. É igual a Marta. Às vezes eu tenho inveja mesmo. E aí ele disse o seguinte, eu vou parafrasear na minha versão aqui, Klaus Piragini. 77? É o Salmo de Asaf? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não, peraí. Não, então é 73 mesmo. Como é que você muda aqui? Eu não sei. Esse aqui eu não conheço. Esse aqui. Eu faço aqui no Google. 73. Mas eu vou lembrando de cabeça aqui. Ele fala o seguinte, eu vi que eles prosperavam, que eles são bonitos, fortes, saudáveis. Aqui, 73. Aqui, esse mesmo. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Olha que bonito. Ele está falando assim, não, eu sei que Deus é bom para gente como eu, que sou limpo de coração, mas quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para escorregar os meus passos. Ele vai dizer, pois eu tinha inveja dos nécios ou dos ímpios, quando vi a prosperidade dos ímpios. A prosperidade dos ímpios. Isso. Você está com uma cara passada que eu estou lendo isso, mas está tudo bem ou não? Vamos continuar. Né? Porque não há apertos na sua morte. Entende? Mas firme está a sua força. Aí ele vai fundo. Não se acha em trabalhos como os outros homens, nem afligidos com os outros homens. Né? É o que você está falando? Então, tá só vê a pessoa feliz, viajando pra lá e pra cá. Isso. Nossa, é toda a sua alegria. Por isso a soberba os cerca como um colar. Eles são orgulhosos, né? Toda vez que eu lembro isso, eu lembro daquele seriado lá do Sai de Baixo, do Caco Antibes, né? Toda aquela soberba, né? Vestem-se com violência como de adorno. Eles zombam, né? Eles falam, os olhos deles estão inchados de gordura. Come o melhor, né? Eles têm mais do que o coração podia desejar. É disso que nós estamos falando? É disso. Ok. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, põem as suas bocas contra os céus, eles falam contra Deus, e as suas línguas andam pela terra. Por isso o povo dele volta aqui e as águas do copo cheio lhes espremem. Ou seja, o próprio povo cerca eles e coloca água para eles beberem. Mas vou colocar uma vírgula aí. Esses estão aí, uma hora eles estão dançando até o chão e outra hora estão lá louvando ao Senhor. Tudo bem. Eles estão lá também, lá com louvor ao Senhor e que Deus está me abençoando e prosperando, mas daqui a pouco estão até o chão. Tenho visto muitos. Então, aí vamos lá. Aqui no caso ele está falando só do ímpio, mas também, né? E eles dizem, como sabe Deus? Como é que Deus sabe das coisas? Há conhecimento no Altíssimo, eles não acreditam que Deus vai julgá-los nem nada. Esses são os ímpios e prosperam no mundo e aumentam as suas riquezas. Né? O cara está na lancha, o cara está fazendo foto com o Porsche. Tem um jatinho? Tem um jatinho. Eis que são ímpios e prosperam na sua riqueza. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração. Agora ele está falando dele. Quer dizer, o que adianta eu purificar meu coração? É em vão. E lavei as minhas mãos na inocência. O que adiantou eu não me envolver com coisas que nele se envolvem? Pois todo dia tenho sido afligido e castigo cada manhã. Ou seja, todo dia tem que lutar, tem que trabalhar. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Ou seja, é como se ele dissesse, se eu falasse esse negócio que nem eles falam, já estaria acabado. Deus já tinha me dado uma bronca, já acabou comigo. Agora eles falam o que quiser e está tudo bem, certo. Não pega nada, né? Não dá nada. Aí ele diz uma coisa bonita, ele fala assim, até que entrei no santuário de Deus e entendi o fim deles. Uau! Mas não é bom viver? É bom viver, mas perceba que o que a gente define com vida? Eu vi uma frase, tem um podcast que eu gosto de seguir, e ele estava entrevistando um cara muito rico, eu não conhecia aquele cara, o cara é tipo, assim, trilhões de dólares, não era bilhões, o cara estava em outro nível assim, de dinheiro. E ele perguntou para o cara, qual que é a sua maior felicidade? Ele disse, a minha maior felicidade é que ainda meus filhos querem jantar comigo, estar comigo, não por meu dinheiro, mas por aquilo que eu sou. Percebe? É claro que o dinheiro é bom, é claro que é bom você ter recurso, poder viajar, poder fazer seus sonhos, fazer suas coisas, mas a gente tem uma inocência de achar que o dinheiro é tudo que a gente precisa. Até que um cara morre que nem o Bill Gates. Bill Gates não, perdão. Steve Jobs. Steve Jobs. Então a gente fala, a vida o que é isso?
A vida é quem a gente gerou, as conexões que a gente fez. É evidente que a gente tem que pagar nossas contas, é evidente que a gente tem que fazer sucesso, crescimento. Eu gosto muito de crescimento, você sabe disso. Mas eu não daria nada em troca de ter minhas filhas comigo. Então, quando eu fiquei no hospital, voltando àquela experiência, eu fui operar em Curitiba porque o dono do hospital me permitiu ficar na UTI com a minha família. E aquilo foi tão importante para a minha recuperação, foi mais importante do que o dinheiro, mais do que o remédio. Porque estavam minhas filhas, estava minha esposa lá, eles estavam orando, cantando, louvando, entendeu? Aquilo um dinheiro não vai comprar. Não vai ter dinheiro para comprar aquilo, não tem jeito, não tem jeito. Agora, essa questão da prosperidade do ímpio não é uma coisa da Marta, é uma coisa de anos. Nós estamos lendo um salmo aqui de antes de Jesus. Nós estamos lá no reino de Israel, Asaf falando. E ele está dizendo, olha, eu estou percebendo que o ímpio faz as coisas e prospera. Só que ele chega no final e fala, mas e aí, o que adiantou isso tudo? Para onde ele vai? Qual é o final da vida dele? O que vai levar dessa vida? O que ele vai fazer dessa vida? Agora, vamos pegar um outro aspecto também que é interessante. Às vezes a gente se cobra muito. E aí não entra na questão da inveja. A questão é, será que eu não deveria estar fazendo alguma coisa que eu não estou fazendo para estar no lugar que ele está? E aí é um problema. E aí eu vi uma história essa semana muito legal, um livro muito bacana, chama Psicologia Financeira. Não é um livro cristão nem nada, mas ele conta a história que é muito interessante. Ele diz o seguinte, Bill Gates. Nossa, cara incrível, ele criou a Microsoft e tal. Vamos voltar ao passado. O Bill Gates morava numa cidade dos Estados Unidos que era uma das únicas, ou a única escola americana, que tinha um computador. Nenhuma outra escola americana. Foi a primeira dos Estados Unidos a ter um computador, foi a escola do Bill Gates. Dele e daquele sócio dele, que eu sempre esqueço o nome, Mike, não sei o quê, que criou o Windows. Aí esse autor estava dizendo o seguinte, qual é a probabilidade disso acontecer e qual é a probabilidade disso ter influenciado o Bill Gates? Porque, numa época, eu não vou lembrar os números agora, mas ele falou assim, na época que o Bill Gates era um adolescente, tinha não sei quantos milhões de adolescentes, 190 milhões de adolescentes no mundo da idade dele. Nos Estados Unidos tinha 300 milhões de adolescentes. Na escola dele tinha 300 adolescentes. E 3 só se interessaram pelo computador. Ele e mais um que faleceu. E aí ele conta o seguinte, esses 3 que se interessaram, o reitor da escola falou, não sei mexer com isso, mexe, vai aprendendo a mexer. Eles se empolgaram e começaram a aprender. O que quer dizer isso? Que tem certas coisas que estão relacionadas a onde a gente está, ao grupo de pessoas que a gente vai trabalhar, a resposta das pessoas, o bairro que você está criando, a forma, as conexões. Então, quando eu olho para aquele cara lá, eu falo assim, não, aquele cara lá, ele fez tudo certo, ele explodiu. Mas você não sabe, por exemplo, que ele era o único cara que tinha um computador antes de todo mundo. E ninguém tinha. Entende? E ele já tinha um computador. Então, quando foi chegar o computador no Brasil, aí eu olho para o Bill Gates e falo, por que eu não sou um Bill Gates? Porque eu estava numa outra cultura, num outro lugar. Então, quer dizer, o computador vai chegar 10, 15 anos para nós aqui depois, entende? Então, não estou dizendo que tudo isso representa, mas, por exemplo, tem gente que, por exemplo, eu estou num bairro que precisava, eu estou numa região que precisava, eu respondi, tive a resposta da necessidade, eu supri uma necessidade. Agora, o problema é que hoje nós vivemos uma geração de comparação. E um dos problemas é a rede social. Porque na rede social está todo mundo feliz, todo mundo sorrindo, todo mundo contente. Né? Eu conheço uma pessoa, por exemplo, que toda vez está postando na rede social carros de luxo, mas eu sei que não tem R$1 no bolso. Eu conheci uma outra pessoa que foi para os Estados Unidos e tirou umas fotos encostando nos carros dos outros. E todo mundo perguntando para ele, nossa, você está muito bom. E eu sabia que ele estava tirando foto e encostando o carro do outro. Encostava um carro lá, aí o carro estava passando. Então, a rede social criou essa fantasia que está todo mundo muito feliz, todo mundo muito contente, que ninguém está passando dificuldade. E, na verdade, isso não é real.
Na verdade, a gente é um ser humano normal. Agora, tem algumas probabilidades. O cara acertou o nicho, o cara pegou o momento de uma alavancagem. Ele acertou, deu certo para ele porque ele era o único aluno na escola que tinha computador. E a gente vai entender isso depois, porque não parece que tudo é um acidente, mas não é um acidente. Ele estava lá mexendo, ele foi criar a primeira programação lá para a escola dele com 17, 18 anos, porque eles estavam brincando com o computador que o cara não sabia o que fazer. A escola ganhou o computador e não sabia o que fazer. Então, deixa esses meninos mexer e vamos ver o que acontece. E eles estão mexendo. Agora, na nossa vida hoje, a gente faz uma comparação que ela não é justa. Você teve uma formação, você nasceu num lugar, você teve uma educação. E o quanto você venceu nisso? O quanto você foi nisso? Teve gente que teve ajuda, teve gente que tem conexão, você não teve conexão. Às vezes você teve, outras pessoas não têm. Então, por exemplo, tem gente que teve uma série de conexões, conseguiu ter um apoio, ter um auxílio, tinha gente já envolvida com aquilo, tinha recursos envolvidos, outros não. E aí tem uma terceira coisa que eu acho também, que é a vontade de Deus para nós. Né? Porque vamos pensar o seguinte, todo mundo hoje, eu sei que eu vou falar uma coisa que talvez vai chocar muita gente, né? O que seria, se nós pensássemos com essa mentalidade só de sucesso, o que seria dos médicos, por exemplo? O que seria dos professores? Então, hoje tem gente... Eu não acho justo um jogador de futebol ganhar mais que um professor. Eu não acho justo no sentido... Eu entendo que ele gera mais recursos, eu entendo que ele gera mais dinheiro. Mas eu gostaria que os professores ganhassem muito bem, entende? Mas tem muita gente dizendo assim, Deus está me chamando para ser professor. E está abrindo mão de coisas pela vocação. Aí nossa mentalidade hoje mais assim, empreendedora, então ele vai ser o dono da escola. Mas às vezes não é isso que ele quer ser só um professor. E já é bastante. E eu louvo a Deus pelos professores que eu tive na minha vida. Principalmente alguns na época, quando eu era criança, que sem pai, sem mãe, que me ensinaram, que me ajudaram. Mas a gente não vê esse cara como um sucesso. A gente olha para esse cara e fala assim, o sucesso é porque ele é o cara da lancha, o sucesso é o cara do jato. Né? Só que hoje eu penso o seguinte, vamos dar um exemplo. Quando eu fui internado, eu quase morri. E um enfermeiro com o nome de Bruno, que era o chefe da enfermagem, foi ele que me salvou da morte, porque minha pressão subiu muito tal, e eu estava ligado a uma máquina, e minha pressão subiu, e ele não tinha autoridade para desligar aquela máquina, mas se ele não desligasse aquela máquina, eu ia morrer. Só que o Bruno, ele não estava de plantão na minha ala, ele estava em outra, só que ele me conhecia. Quando ele ficou sabendo que eu estava passando mal, ele saiu correndo da ala dele, foi na minha ala, ele era chefe dos enfermeiros, mas da outra ala. Viu que a enfermeira perdida, ele foi lá e desligou a máquina e assumiu a responsabilidade. E eu estou aqui. E eu louvo a Deus pela vida do Bruno. Eu louvo a Deus. O Bruno vale muito mais do que alguém que eu vejo na televisão para mim, com uma lancha, com um jato e falando que é melhor que Salomão, sei lá o quê. Não me interessa esse cara, me interessa o Bruno. Porque se não fosse o Bruno... Entende? E bem provavelmente, talvez o Bruno, não estou dizendo, não sei, não conheço a vida dele, mas eu posso estar julgando, me perdoe, Bruno. Talvez ele nunca vai sair do país, talvez ele nunca vai ter um jato, nunca vai ter um helicóptero. Mas é o cara que você precisou. Entende? E a gente não entende isso como sucesso. Então, sucesso é estar no lugar onde Deus mandou a gente estar. Sucesso é a gente fazer o que Deus mandou a gente fazer. Sucesso é a gente olhar para a pessoa e falar assim, eu estou fazendo isso porque esse é o chamado de Deus para a minha vida. Uau. Né? Agora, no mundo da comparação, é triste, porque talvez o Bruno merecesse coisas melhores. Eu não estou dizendo nem que o hospital não é justo com ele, nem nada, mas o próprio sistema, sim, né? Sim. Não vai promover o Bruno dessa maneira. Só que ele é um cara que, por exemplo, correu o risco de perder o emprego por minha causa. Porque podia estar muito errado, ele desligou a máquina. Mas graças a Deus que ele desligou. Então, para terminar, o que eu quero falar é só isso. Então, vamos se comparar menos. Porque a comparação não é justa. Gosto de uma frase de Jordan Peterson, que ele fala o seguinte, se compare com você mesmo do ano passado. Às vezes a gente precisa de alguém para se comparar, para a gente ter um padrão. Como é que eu sei que eu estou crescendo? Como é que eu sei que eu evoluí? Se compare com você do ano passado. Você está melhor?
Você está mais centrada? Você está mais cheio de Deus? Você está mais feliz? Você está mais alegre? Seus recursos melhoraram? Os negócios prosperaram? É isso. Porque se você se comparar com outro, às vezes não é justo. Você não sabe o aporte que o cara teve. Você não sabe a quantidade de investidor que está atrás dele. Você não sabe qual foi o mecanismo que ele usou, se era um mecanismo que você usaria por questão de justiça mesmo. Coisas que às vezes está envolvido mentira, está envolvido situações. Entende? Que às vezes não tem muito a ver. Então hoje a gente é um mundo muito cruel, porque a gente olha para um cara que nem o Bruno, que me salvou ali da morte ali naquele momento, e a gente fala, não, coitado, ele é um chefe da enfermagem. Né? E aí você olha um cara lá riquíssimo, lá, que está fazendo trades e não sei o quê, e você fala, não, esse cara é o meu exemplo. Para mim não é. Para mim não é. Para mim é muito mais... É claro que eu gostaria que ele tivesse experiências financeiras maiores. Eu acho que todo mundo consegue entender o que eu quero dizer. Mas eu vejo uma professora que está ensinando minha filha, ensinando sua filha, com alguém que está gerando vida. Né? Só que a gente hoje está perdendo essa concepção. E aí eu entro numa questão para terminar minha frase, que tem tudo a ver com a espiritualidade desde o começo que a gente falou. O que é ser espiritual? Talvez ser espiritual seja ser mais humano. E a gente está perdendo a humanidade. Então, eu defino o valor que as pessoas têm por aquilo que elas ganham, por aquilo que elas têm, pelo sucesso que elas têm na internet, pelo sucesso que elas têm financeiramente, pelo carro que elas usam, às vezes ela pode estar um carro lá com 50 mil meses para pagar, ou tá. Eu conheci uma história, não sei se é verdadeira, mas me contaram essa história de uma pessoa que comprava carros e depois esperava busca e apreensão, mas só para ter o carro, né? Aí todo mundo achava que o carro era dele, depois vinha lá e prendia o carro e levava, aí pegava o nome de outra pessoa e fazia de novo. Então, por que a gente está criando essa sociedade? Porque a sociedade que a gente está criando é doente. Entendi. Ela está doente, ela não consegue enxergar valor nas coisas mais necessárias, até que ela precise. Aí o dia que você precisar de um enfermeiro, você fala, louvado seja Deus que essa pessoa não quis ser um coach. Não contra nada contra o coach. Sim. Não dou contra o coach, mas louvado seja Deus que ela não quis vender o negócio na internet e ficar rico, porque se ela não tivesse essa paixão, ela não tivesse essa vocação e não sentisse que fosse um negócio de Deus, não tinha ninguém para cuidar, gente. Outro dia eu tenho um grupo de mentorado de jovens, né, de 120, 140 jovens de 24 a 32 anos. Eu fiz uma pergunta para eles, eu aprendo demais com eles, porque essa idade é maravilhosa. 24 a 32. Eu falei, o que vocês querem ser quando crescerem? E ela estava brincando, porque já está todo mundo velho, né? 24, 32. Aí eles viraram para mim, nós queremos ser herdeiro. Achei fantástico. Aí eu falei, herdeiro? Falei, vocês não entenderam que se o teu pai não deixou nada para você até agora, você não vai ser herdeiro. Aí eles começaram a rir. Aí eu comecei a falar para eles, tá bom, e qual é o chamado que Deus colocou na sua vida? Se Deus chamasse você para ser, por exemplo, um enfermeiro, um médico, um biomédico, um camarada que trabalhasse, por exemplo, um borracheiro na beira da estrada, mas passou a correr uma pessoa numa família que precisa de um borracheiro. E aí? O que você vai fazer da sua vida? Aí porque todo mundo quer ser influencer, TikTok, viver de vídeo. Né? Imagina uma sociedade assim. Todo mundo vendendo vídeo na internet e ganhando. Claro que eu quero fazer meu podcast lá explodir e ganhar um monte. Seria benção demais. Né? Mas aí você deixa a sua essência. Qual é a sua essência? E Deus te chamou para cuidar, Deus te chamou para amparar, Deus te chamou para ser um pediatra. E talvez como pediatra você nunca vai ganhar o quanto ganha um cara desse fazendo um TikTok, entende? Eu não estou sendo preconceituoso. Eu quero mostrar para você que existe algo maior, que é vocação, chamado, propósito de Deus na sua vida. Amém. É isso, falei demais agora. E você nasceu para ser contador, tá vendo? É isso, para ajudar os empreendedores. Caminhando aqui para o final, pastor. Muito bom. Com certeza a gente vai ter mais. Tá. Falei demais, gente. Não, foi ótimo, foi bênção. Como que o empreendedor, o contador que está do outro lado nos assistindo, que ainda não implementou a sua espiritualidade na empresa, como que ele consegue, qual o primeiro passo que ele dá para começar a olhar para o lado espiritual de tudo na vida dele e esse lado mais humano, colocar o seu propósito para fluir? Qual o primeiro passo que ele tem que dar caminhando aqui pro final? Deixa esse recado pro pessoal. Difícil, né? Eu acredito que a primeira coisa que ele precisa fazer é entender que tudo na vida dele é espiritual.
Relacionamento com os filhos, relacionamento com o dinheiro, relacionamento com a família, relacionamento com o trabalho. Não existe essa questão de, como você falou, separar o corpo, a alma. A gente é um ser só, a gente precisa relacionar. Bom, para mim, na minha expressão fé religiosa, a espiritualidade não é, embora nós sejamos seres espirituais, ela não é de inerência, não é nossa, ela não vem de nós. Você precisa de um Salvador. Isso é muito interessante, né? Porque algumas pessoas acham que se salvam. E a minha pergunta é essa: se a gente se salva, para que a gente precisava de Jesus? Então, se Jesus realmente era o Filho de Deus, e eu creio que ele era, e ele morreu naquela cruz por nós, é porque a gente não se salva. Porque a gente precisa de um Salvador. Jesus falou isso de uma outra maneira. Ele disse assim: felizes são os pobres de espírito. Por que pobres de espírito são felizes? Porque não é pobre de espírito no sentido de você ser uma pessoa ruim, uma pessoa... Sabe como dizer assim? A pessoa falava antigamente, nossos avós falavam, esse cara é pobre de espírito, que ele é ganancioso. Não é nesse sentido. É pobre de espírito porque o pobre de espírito fala assim, eu sou miserável, eu preciso de alguém que me ajude, eu preciso de um Salvador. E o cara, quando chega nessa conclusão, que ele não se resolve, ele não se soluciona sozinho, ele precisa de Deus, aí ele é pobre de espírito, mas aí ele é feliz. Eu tenho uma experiência interessante de um amigo, muitos anos atrás, faz anos que eu não vejo esse meu amigo, ele foi meu diretor numa empresa. E ele se envolveu com um alcoolismo muito forte, e ele perdeu a carreira, perdeu a família, perdeu a esposa. Mas até ele acontecer isso na vida dele, ele se achava assim intocável, uma pessoa que... Porque ele tinha uma carreira muito grande, profissional, ele tinha um nome nas finanças, era professor de uma grande faculdade de São Paulo, e trabalhava numa empresa de petróleo. Então, ele estava muito bem. Naquela época, ninguém tinha carro importado, ele já tinha carro importado, já tinha casa, e se envolveu com álcool. E caiu na beira da sarjeta. Primeiro perdeu a família, depois chegou uma hora que os próprios donos da empresa não tinham mais o que fazer com ele, tiveram que demiti-lo. E aí ele foi parar na sarjeta. E na sarjeta, sentado um dia, bêbado, ele falou, se Deus existe, me tira dessa. E ele parou de beber. Parou de beber. Quando ele me contratou, eu era o único funcionário dele que não era formado em economia. E ele chegou para mim e falou assim, por que eu vou contratar você se você é formado em teologia? E eu não sabia do processo que ele tinha passado, né? Ele falou, você vai exorcizar as minhas finanças? Eu dei uma resposta para ele e tal, e nós ficamos amigos. Depois ele me contratou, ficamos amigos. E ele me ensinou uma coisa interessante. O que transformou a vida dele foi quando ele entendeu que ele precisava de Deus. Ele tinha o dinheiro, tinha o carro, tinha a família, mas ele não precisava de nada, ele não precisava de um Salvador. O dia que ele entendeu que ele sozinho, né, ele não dava, ele não tinha força, ele precisava de alguém, e ele clamou, Deus se manifestou na vida dele. Eu creio nisso. Amém. E você que está aí do outro lado... Eu fui bem radical. Não, mas tá certo. Eu ouço bastante, mas toma cuidado, você está colocando muito Deus aí na frente dos seus negócios, vai acabar afastando as pessoas. Faz parte, são posicionamentos que a gente tem que tomar. E eu vou deixar aqui embaixo o link da Igreja Quírios, do YouTube, as redes sociais do pastor, da igreja. Fala qual é a sua rede social, pastor. Fala a rede social da igreja. A rede social minha é Klaus Piragini. Né? Então, Klaus com K, Piragini, tanto no YouTube quanto no Instagram. Face eu não uso muito, mas tem Face também. Agora, o podcast meu, né? Podcast é Klaus Piragini, o podcast é Liderança. E nós temos também a rede social da igreja, Igreja Quírios. Igreja Quírios com K-Y-R-O-S. Então você pode seguir lá, vai lá assistir os cultos, assiste o podcast que é muito bom. Ainda mais vocês que são empreendedores que sempre estão assistindo, aprende muita coisa legal. E ele disse aqui o principal, você ter um Salvador. A DPG é uma empresa cristã, é uma empresa que sempre vai colocar o Senhor em primeiro lugar, independente do que for. Por isso que eu quis trazer o meu pastor aqui, para falar sobre isso, porque ele é uma autoridade sobre a nossa vida, sobre a vida da minha empresa, tem autoridade para falar o que ele falou aqui,
E obrigada, pastor. Eu tenho agradeço. certeza que você vai ver que vai ser muito bom, vai ter muito comentário, vai ter muita visualização, não tenho dúvidas disso. A gente está vivendo num mundo onde a gente precisa cada vez mais colocar Deus como base em toda a nossa vida. Obrigada, viu? Obrigado, Marta. Eu que agradeço profundamente. Gostei da sua Marta sincera, achei muito legal. Fui sincera, fiz perguntas sinceras. Muito. Eu acho que eu me compliquei às vezes aqui, Não. Eu tentei dar uma visão também daquilo que eu creio, daquilo que eu sinto no meu coração. E a gente respeita, mas a gente tem que se posicionar também naquilo que a gente acredita. Né? Isso aí. Muito importante a nossa própria experiência também. É isso, e a experiência dele no mundo do negócio também foi muito grande, como eu disse aqui, trabalhou na vida financeira, ali lado a lado com o contador, esteve ali lado a lado com o contador, não tem jeito que financeiro e contabilidade anda lado a lado, conhece muitos empresários, claro que o chamado foi para pastorear e está aí cumprindo belamente esse chamado, e esteve aqui falando conosco várias coisas importantes que eu também aprendi muito hoje. Fui ministrada bastante, meu coração tá bem quentinho, isso é muito bom. Espero que seu coração também esteja quentinho. E mais uma vez, obrigada, pastor. Eu que agradeço. Obrigada mesmo de coração. Muito obrigado, Marco. Obrigado por estar aqui, por receber, deixar colocar minha opinião. Obrigado. Eu que agradeço. E você que ficou com a gente até agora, vai aqui no botãozinho curtir, compartilhar. Eu tô aqui, eu tô super mal, tá aqui do outro lado falando ânimo, então vamos lá, ânimo. É que eu tô inspirada, eu tô aqui, o Espírito Santo tá aqui falando no meu coração. Então você que assistiu até agora e esse podcast tocou o seu coração, curte esse canal, compartilha com seus amigos. Se você tem inimigo e não gostou, manda lá pra eles, tá? Se você não gostou, manda lá pros inimigos. Eu tenho certeza que você vai estar ajudando. Se inscreve aqui no nosso canal também. E eu tenho certeza que isso aqui vai ser bênção de Deus pra sua vida. Obrigada e até um próximo podcast. Beijo e tchau, tchau.